Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de desenho técnico. Hoje a gente vai fazer uma análise de um desenho, né? O desenho é justamente esse aqui. E um detalhe que é sempre interessante, né? Toda vez que você se deparar com um desenho de um elemento mecânico, seja para fazer uma análise para manutenção ou fazer alguma verificação referente a ajuste ou até a fabricação mesmo dele, não se impacte com o nível de a quantidade de informações, né? Principalmente quando é desenho de conjunto mecânico, né? A gente fez uma série de vídeos aí interpretando o conjunto mecânico, né? E você tem que sempre estar analisando o desenho passo a passo, né? Ou seja, cada parte ali tranquilamente para não confundir as informações. Bom, esse elemento aqui, primeiro ponto, né? Se a gente for observar ele, ele tem uma rosca. Ele tem uma rosca que é M8, né? O primeiro ponto aqui de impacto desse elemento é isso aqui, né? Então ele tem uma rosca aí relativamente comprida, né? Levando em consideração o diâmetro, né, dela, né? Já que é uma rosca M8, né? Então aqui é um elemento customizado, né? E aí até de difícil fabricação, né? O diâmetro maior, que é esse diâmetro mais curto aqui de 20 milímetros, ele só possui 12 milímetros de diâmetro, né? Então isso aí acaba impactando. Bom, vamos verificar aqui o passo a passo. Primeiro ponto, um elemento cilíndrico, né? A gente pode observar aqui pelas informações, né, de diâmetro, né? Ele não tem nenhum elemento paralelo, né? Ou alguma face plana dele, né? Tirando as extremidades, obviamente, né? Então ele não tem nada que realmente venha a conjecturar um processo de fresagem, né? A não ser um furo que ele tem aqui, M4, né? Que aí fica transversal a esse outro furo maior, 6H7. Bom, então uma peça cilíndrica, comprimento total da peça está aqui indicado, 114,5 milímetros, né? Então o comprimento dele. Como eu falei para vocês, ela tem uma parte roscada aqui, que representa uma boa parte, né, do elemento geométrico. Né? Então, para saber esse comprimento, só é subtrair aqui o 114,5 menos 8,5, né, menos o 20, né, dá para chegar a esse comprimento. Ela possui um detalhe bem interessante, que é o seguinte: aqui na extremidade, ela tem um canal, né, bem pequeno, né, aqui com 7 décimos, né, aí aproximadamente, né, ou 75 centésimos, né, está aqui 75 centésimos de espessura, né, e o canal aqui com um diâmetro de 5 milímetros, né. Como ele está para esse diâmetro aqui maior de 6G6, né, então ele fica com altura aí de parede aí de meio milímetro, né, já que é simétrico, né, meio para um lado, meio para o outro, né. Provavelmente isso aqui é para uma fixação de alguma anilha, né, ou seja, esse parafuso, né, vou chamar assim de parafuso, ele tem aqui na extremidade algum elemento para ser travado, né, então provavelmente uma anilha aí com essa espessura, né. Ele tem ainda aqui na frente mais uma parte aqui de comprimento, né, para dar resistência, né, aqui de comprimento com 1,75 milímetros. A rosca, como a gente falou, M8, né, então aqui M8 padrão. Nessa parte aqui, né, provavelmente algum elemento vai travar aqui, que é para dar a questão do giro, né, da rosca, né, ele ter torque. Né, você pode observar um elemento liso, né, então ele não tem achura. Então, como ele não tem achura, ou desculpa, ele não tem recartilha, né, então ele deve ter algum elemento que vai ser inserido aqui e travado por esse elemento aqui M4, né. Então vai vir provavelmente algum parafuso sem cabeça para justamente estar travando esse elemento aqui, né. Então, para justamente dar o movimento, né, de giro. Ele tem alguns elementos de tolerância de ajuste, né, a gente for observar, né, ele tem aqui a indicação aqui de 6G6, né, então aí para diâmetro, né, letra minúscula, e aqui um 6H7 para furo, né, letra maiúscula, né, então aí para ajuste, né, então tem essa tolerância de ajuste. Ele traz ainda uma tolerância dimensional aqui de 20 mais ou menos 5 centésimos. A gente tem uma série de vídeos aí no canal falando sobre tolerância, né, análise de tolerância, que a gente não vai estar fazendo cálculo de tolerância. Aqui esse 8 aqui é o número da peça,
né? Então, na legenda do desenho, se for observar o número 8, vai ter justamente o nome dessa peça, né? A quantidade de peças que vão ser fabricadas dela. Aqui ao lado a gente tem aqui representação de rugosidade, né? Então aqui ele está com rugosidade aqui tabelada, né? No padrão antigo, né? Então aqui N7, né? Geral, e N6 específica. Essa N6 específica é justamente aqui nessa parte, né? Então essa parte aqui ela vai ter uma rugosidade mais precisa, né? Provavelmente aí para dar deslizamento, né? Então provavelmente aí vai estar servindo aí como base de mancal. Traz algumas outras informações, né? Aqui de comprimento do furo, 15 milímetros, né? Que é esse furo aqui. A informação aqui da rosca M4, né? O 8 aqui é a distância, né? Dessa face para o furo, M4. Eu me lembro de uma vez um aluno perguntar uma situação interessante, né? Nesse caso aqui você observa que o M4 ele está com 8 milímetros da face, né? E o aluno perguntou, ele fez, poxa, em qual região a gente vai executar o furo? Só como ele é um elemento cilíndrico, né? Então o furo onde for ser executado, ele não vai ter problema, né? Eu me lembro de ter comentado isso com ele. Ele traçou, fez o furo, só que é o que acontece, uma outra peça cilíndrica, ela tinha um elemento paralelo, né? Ela tem uma parte aqui paralela, né? Fresada. Então, quando você tem algum elemento cilíndrico que tem um elemento paralelo, você tem que ficar atento com a referência desse elemento paralelo, porque se você tiver alguma furação na transversal, esse elemento ele vai ser a referência, né? Então, nesse caso aqui, como a peça ela é cilíndrica, totalmente simétrica, não tem problema nenhum. A localização do furo, né? Não vai ter problema nenhum. Mas se ele tiver algum elemento de referência paralelo, como era o caso desse exemplo, aí você tem que fazer o alinhamento com base nessa referência para poder executar ela. Bom, basicamente isso, né? Ela tem aqui um corte parcial para mostrar esse furo. E basicamente isso o desenho. Tá bom? Alguma dúvida, posta aí nos comentários aí do vídeo. Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de metrologia. Hoje a gente vai estar respondendo, né, um colega que entrou em contato pedindo auxílio aí nas informações, né, referente a algumas questões da parte de análise de tolerância. A gente vai estar fazendo alguns vídeos aí respondendo aí as perguntas, né, referentes aí à questão. A questão ela se baseia nessa peça, né, vocês podem observar aí tem uma série de tolerâncias, né, e a gente vai estar dando uma analisada com base nas perguntas, tá bom? Vamos para a primeira pergunta, né? O diâmetro nominal de 16 milímetros pode ser usinado com a dimensão mínima de 15,58 milímetros, né? O primeiro ponto é entender aí que se baseia numa peça que vai ser usinada, né? Então são perguntas de tolerância levando em consideração o projeto final da peça. Então nesse caso aí o diâmetro nominal de 16 milímetros é esse aqui indicado, né? Como a gente pode observar, a tolerância, as duas tolerâncias são negativas, né? Ou seja, menos 0,20 menos 0,41. Então, o que isso significa? A gente vai ter 16 milímetros, né? O nominal, menos, vamos pegar aí primeiro menos 0,2, né? O 0,20. Né? Então, a gente vai ter esse primeiro valor. Aí, esse valor ele vai representar já o limite máximo da peça, né? Então esse aí vai ser o limite final, né, da peça, né, mais alto, né? Esse limite que vai dar igual a 15,80, né? E agora a gente pega o de 16 milímetros menos o 0,41, né? Então esse aí vai ser o mínimo, né? Então fazendo a subtração de 16 menos 0,41, a gente vai ter justamente 15,59, né? Então a gente vai ter aí um outro valor, 15,59. Então o que é que isso representa, né? Deixa eu mudar aqui a cor. Essa peça ela vai poder variar de 15,80 até 15,59, né? Então qualquer valor dentro dessa faixa aqui de tolerância, ele vai ser considerado apto aí para execução, né? Lembrando que 15,80 é o limite superior, 15,59 o limite inferior, né? Então nesse caso aí o ideal é que a medida ela fosse central,
né? Ou seja, ele tivesse aí mais no centro, né? Então, para saber o valor da medida central, é só somar 15,80 mais 15,59 e dividir por 2 e você vai encontrar o valor aí intermediário, né? Então, no caso aí, ele vai de 15,80 a 15,59, né? A pergunta, se você observar, ele indica aqui 15,58, né? Então, 15,58 ele não representa um valor dentro da tolerância possível, né? Ou seja, ela vai estar fora aí por 1/100, né? Então, aí no caso, essa pergunta aí ela não corresponde ao projeto da peça, né? Então, 15,58 é um valor que está fora, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos aqui da parte de elementos de máquina, né? Hoje a gente vai estar falando justamente sobre o parafuso, né? M12 por 40, referente à norma DIN 6914. Né? E a gente está mostrando justamente as características desse parafuso, né? Por causa de um e-mail que a gente recebeu, né? Bem interessante, né? Onde a pessoa questionava, né? Que tinha comprado um parafuso M12, mas a chave de boca, né, que ele for utilizar, né, ela não era compatível com o tamanho comum, né, e o vendedor tinha explicado a ele, só tinha o M12 com a cabeça maior, né, mas ele não sabia explicar qual era o tamanho. Ele comprou e realmente conferiu lá na prática que era maior, né, a cabeça do parafuso, né, ou seja, essa região aqui, né, de abertura aqui do parafuso é maior, né, consequentemente, né, a parte da circunferência, né, que forma aí do hexágono, né, já que é um sextavado, também é maior. E isso acontece justamente por causa da relação de resistência, né, ao torque ali do parafuso, né, ou seja, o aumento do torque ali durante o giro. Né. Então esses parafusos com cabeça, né, maior, né, normalmente é chamado para grande abertura de chave, né, eles têm essa capacidade de torque maior, né? A gente sabe que a relação do torque ela vai se dar justamente com base ali na distância do centro, né? Então você vai ter essa relação aqui do centro que vai fazer com que você tenha uma distância maior, né, ali referente à abertura da chave, e de acordo com a força que você vai estar aplicando, você vai ter ali uma tendência de torque maior por causa desse tamanho da cabeça, né? A cabeça comum para o M12 é 18 milímetros, né? Ou seja, aqui dá para a gente ver bem, tem aqui a informação aqui do A, o tamanho dele é 22 milímetros, né? Para essa norma aqui específica, né? Onde a cabeça do parafuso é maior, mas o tamanho comum seria justamente 18 milímetros, ou seja, a chave de boca a ser utilizada, normalmente para esse parafuso é 18 milímetros, só que nesse caso é 22, porque ele tem uma relação, né? No que diz respeito ao torque maior. Mas as outras características, né, elas basicamente se mantêm, né? Então você tem essa diferença aí em relação à cabeça. A espessura dele também tem uma tendência a aumentar, né, com o ressalto, né, no que diz respeito à espessura, né, que seria justamente aqui essa dimensão C, que pega a cabeça como um todo e o ressalto, né? Então essa dimensão C, ela tem aí o total de 8 milímetros, né, de espessura. Isso aí para o M12. Né, aqui tem outras características referentes também aí ao detalhe do parafuso. Né, o comprimento total do corpo, né, é 40 milímetros. Né, esse parafuso ele não é roscado completamente. Né, o comprimento da rosca dele é o F aqui, ou seja, ele tem um comprimento de rosca de 21 milímetros. Né, o diâmetro nominal dele, como a própria referência informa, é 12, né, que é justamente essa indicação aqui. Essa parte, né, do ressalto, que é o D, né, que é essa parte aí de apoio, ela tem 20 milímetros, né, de diâmetro. A parte da circunferência, né, que se forma com o hexágono, que é 23,9 milímetros, né, aproximadamente. Como é um caso de um parafuso cabeça sextavada, né, normalmente ele não fica com a cabeça alojada, né? Alguns projetos bem específicos ele fica, né? Então, no caso, se você for fazer a abertura, né, para alojamento dessa cabeça, ela teria que ser uma abertura relativamente grande, né? Então, aí pelo menos 26, 27 milímetros ali para ter a possibilidade de retirada, né? Então, é um tamanho realmente bem específico, né? Que deve ser utilizado para projetos que necessitam, né, dessa capacidade aí de torque maior. Outras informações aqui, o passo do filete é o passo comum, né? No caso aí é 1,75 milímetros, né? Lembrando que esse passo é a diferença justamente da distância de uma crista que forma o filete da rosca, né? Então a distância de uma crista para a subsequente, nesse caso aí o passo desse parafuso é de 1,75
75 milímetros. A profundidade do filete, isso aqui é bem interessante, a profundidade do filete, né, o padrão dele traz aqui como 1,07 milímetros, né, isso aí para a rosca externa, né, seria justamente essa altura, né, seria essa altura aqui do filete. E aí um detalhe interessante que é o seguinte, se você for fabricar, né, uma rosca, né, num torno convencional, normalmente se utiliza uma fórmula, né, você pega 2, multiplica pelo passo e multiplica por 0,7. Normalmente quando é no torno CNC você pega 2, multiplica pelo passo e multiplica por 0,65, né, um valor menor. Se a gente for pegar essa fórmula para calcular essa profundidade do filete, a gente vai ver que o valor vai dar diferente, né? Essa fórmula ela tem um detalhe interessante que ela tem como base também a folga. Então, exemplo, vamos supor que seja um torno convencional. Você teria 2 vezes o passo nesse caso é 1,75, vezes essa constante de 0,7. Ou seja, daria 2,45 de profundidade ligada ali ao torneamento. Só que acontece, quando você está torneando, você tem que levar em consideração que a profundidade ela é simétrica ali na execução do parafuso, né? Então, no caso, o deslocamento que está ocorrendo ali real seria justamente a metade, né? Então você faz esse cálculo, né? 2 vezes 1,75 vezes 0,7, que dá 2,45, significa que a profundidade real do filete é 1,22 milímetros, né? Ou seja, seria a diferença de 1,07 para 1,22 milímetros. Então veja aí que é uma diferença de pouco mais de 1/10. Isso para o torno convencional. Se você fizer para o torno CNC, que normalmente se utiliza esse aqui, a diferença ainda fica um pouco menor. E isso está muito ligado à questão de folga, vibração, então já se tornou comum o uso dessas fórmulas aqui. Mas o padrão dele seria justamente essa aqui, 1,07. Lembrando que sempre as medidas elas têm tolerância, né? Então é importante essa análise. E no caso, como é uma peça tipo macho, né, um parafuso externo, normalmente ele tem uma tendência de valores para menos, né? Exemplo, 1,07 menos 0,02 centésimos de milímetro, né? Um exemplo de tolerância. Então teria uma tolerância para menos para ter a tendência de garantir a montagem. Outra característica aqui é referente à classe de resistência, né, que é a 10.9, uma classe de resistência um pouco mais elevada, né, que é justamente específico para esse parafuso. A broca, né, a broca para perfurar a peça que vai ser realizada a rosca interna, né, exemplo, uma porca. A broca seria justamente essa daqui de 10,2 milímetros. Isso levando em consideração uma broca padrão, né, uma broca existente, né. Existe uma fórmula específica para você calcular o furo, né, e normalmente dá um valor um pouco menor. Só que, exemplo, vamos supor que você fez o cálculo e deu 10,08, né? Ou seja, você não vai encontrar uma broca com 10,08, né? Então a broca padrão, que seria o mais aproximado, seria de 10,2 milímetros, né? Então é até importante ficar atento com isso. Isso cai muito em concurso, né? Seleção referente à execução pela fórmula referente à norma, né? E a indicação de uma broca padronizada que possa ser utilizada, né? Então um detalhe interessante. Depois a gente vai tentar fazer um vídeo falando sobre essa fórmula específica para encontrar, né, qual seria ali o furo para execução da rosca, né? Mas aqui a referente a esse parafuso, esses aqui seriam os valores aqui indicados, tá bom? Norma está aqui específica e aqui os valores aí de configuração do mesmo, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu!